Olá, sejam bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Nós vamos dar início hoje ao capítulo 5 do Livro dos Espíritos, do livro 2 dos Livros dos Espíritos. Antes de nós irmos para o capítulo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos para vocês. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, pois foi tomado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos, e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da metempsicose, pois o tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde existiu desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, pois, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que meio chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos. Porém, qualquer que seja, uma ideia não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas, sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina seria, pois, antes uma prova que uma objeção. Todavia, como se sabe igualmente, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação esta grande diferença que os espíritos rejeitam de maneira absoluta: a transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Os espíritos, ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais, renovam, pois, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na apenas sob um ponto de vista mais racional, mais conforme com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojada dos acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi somente neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países, e depois se multiplicaram consideravelmente. Seria o caso de examinarmos aqui, porque todos os espíritos não parecem de acordo com este ponto, e isto faremos mais tarde. Examinemos o assunto sob um outro ponto de vista, e a abstração feita de toda a intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria não foi ensinada por eles, e mesmo que ela não foi jamais por eles cogitada. Coloquemo-nos momentaneamente em um terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma e outra hipótese, a saber, a da pluralidade e da unidade das existências corpóreas, e vejamos para qual delas nos guiará a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação por motivos apenas da sua conveniência, dizendo acharem bastante uma só existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Reconhecemos que o simples pensamento de que tenham de reaparecer sobre a terra as faz pularem de furor. Temos só uma coisa a perguntar-lhes: é se pensam que Deus pediu seus conselhos e consultou seu gosto para regular o universo. Ora, de duas coisas uma: ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, embora os contrarie, será preciso suportá-la sem que Deus tenha que lhes pedir permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri demais hoje e não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua irritação, ela não o ajudará a sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto,
Se eles devem tornar a vida corporalmente, eles viverão, eles se reencarnarão. Protestarão inutilmente, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado que não quer ir para a prisão, pois é necessário que passem por ela. Semelhantes objeções são muito pueris para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, para tranquilizá-los, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como imaginam, e se a tivessem estudado a fundo, não ficariam tão assustados. Saberiam que as condições dessa nova existência dependem deles. Ela será feliz ou infeliz, segundo o que tiverem feito neste mundo, e podem, a partir desta vida, elevarem-se tão alto que não temerão mais a queda no lodaçal. Supomos que falamos a pessoas que creem em um futuro qualquer depois da morte e não àqueles que tomam nada por perspectiva, ou que pretendem afogar sua alma no todo universal sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser o mesmo. Se, pois, credes no futuro qualquer, não admitireis, sem dúvida, que ele seja o mesmo para todos, pois, de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Por que reprimir se não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, mesmo à custa de outros, uma vez que não teria consequência? Credes que este futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que fizermos durante a vida. Tendes, pois, o desejo de que seja tão feliz quanto possível, uma vez que deve sê-lo pela eternidade. Teríeis, por acaso, a pretensão de serdes um dos homens mais perfeitos dos que existiram sobre a terra e de ter assim o direito de alcançar sem dificuldade a felicidade suprema dos eleitos? Não. Admitis que há homens que valem mais que vós e que têm direito a uma melhor situação, sem que com isso estejais entre os condenados. Muito bem. Colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária que seria a vossa. Como o admitis? E supondo que alguém venha dizer-vos, sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós seres que gozam uma felicidade perfeita, quereis trocar vossa posição com a deles? Sem dúvida direis, que é preciso fazer? Menos que nada, recomeçar o que fizestes mal e procurar fazer melhor. Hesitaríeis em aceitar mesmo ao preço de várias existências de provas? Tomemos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar entre os últimos dos miseráveis, sofre privações em consequência da escassez de seus recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna de que podeis gozar, sendo necessário, para isso, trabalhar arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia se for preciso. Que importa isso se vou terminar minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Raciocinemos desta maneira. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, antes que lhe dar os meios de reparar suas faltas? 2 fabricantes tinham cada um operário que podia aspirar a vir a ser o sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos 2 fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia e me deves outro em compensação. Executaste mal o teu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de executá-lo bem e eu te conservarei, podendo ainda aspirar
Sou sempre a posição superior que te prometi. Há necessidade de se perguntar qual dos dois fabricantes foi mais humano? Será Deus a própria clemência mais impiedoso que um homem? O pensamento de que nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provas, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese à outra, diremos que, se podemos escolher, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto, isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sob outro ponto de vista, sempre a abstração feita do ensinamento dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal. Isto é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se perguntaria o que era a alma antes do seu nascimento e se esse estado não consistiria, de alguma forma, uma existência. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia antes do corpo, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Num ou noutro caso, em que grau estava ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que vem a ser o mesmo, que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas. Colocamos as seguintes questões. 1. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? 2. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? 3. De onde provém para alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? 4. De onde vêm para certas crianças os instintos precoces de vícios ou de virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? 5. Por que certos homens, abstração feita da educação, são uns mais avançados que outros? 6. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote recém-nascida e a educardes nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Perguntamos, qual é a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? Não resta dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que aptidões tão diversas? Dir-se-ia que isto depende do organismo? É então a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não é mais que uma máquina, joguete da matéria sem responsabilidade dos seus atos, podendo tudo repelir em razão de suas imperfeições físicas. Se elas são desiguais, é que Deus as criou assim. Mas então, por que a superioridade inata concedida a algumas? Esta parcialidade está conforme a sua justiça e o amor igual que ele tem a todas as suas criaturas? Admitamos ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas, e tudo estará explicado. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos avançados segundo o número de existências que viveram, segundo estejam mais ou menos distantes do ponto de partida.
absolutamente, como numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu caia sobre todos os dias que precederam e que na vossa ignorância os creiais nascidos no mesmo dia. Perguntareis naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos? Uns velhos e outros jovens? Uns instruídos e outros ainda ignorantes? Mas se a nuvem que oculta o passado venha se dissipar, compreendereis que eles viveram um tempo mais ou menos longo, e tudo se explicará. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas, mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos não contraria a mais rigorosa equidade, pois apenas vemos o presente, não o passado. Repousa este raciocínio sobre um sistema ou uma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral que se encontra inexplicado em todas as teorias correntes, enquanto que a explicação é simples, natural, lógica, por uma outra teoria. É racional preferir aquela que não explica nada a esta que explica? Em relação à sexta questão, dir-se-á sem dúvida que o Hottentot é de uma raça inferior. Então, perguntaremos se o Hottentot é um homem ou não. Se é um homem, porque Deus o fez e a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há várias espécies de homens, há apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mais suscetíveis de progresso. Isto não está mais conforme a justiça de Deus? Vimos a alma em seu passado e em seu presente. Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1. Se nossa existência atual unicamente deve decidir o nosso destino, qual é na vida futura a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estão eles no mesmo nível ou distanciados em relação à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se aperfeiçoar? 3. O homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer, será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens, mas por um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz chegue até eles. Qual o destino destes últimos? São tratados como reprobos? No caso contrário, o que fizeram para merecerem estar na mesma categoria que os outros? 5. Qual o destino das crianças que morrem em tenra idade antes de poderem fazer o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, porque este favor, sem haverem nada feito para o merecer? Por qual privilégio estão isentas das atribulações da vida? Existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? Admiti as existências consecutivas, e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se puder fazer numa existência, se fará em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, em que cada um será recompensado segundo o seu mérito real. E ninguém está excluído da felicidade suprema a que todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado em seu caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução, senão na pluralidade das existências, são inumeráveis. Limitamo-nos aos mais gerais. Qualquer que ele seja,
dir-se-á que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isto seria, pois, a subversão da religião. Nosso objetivo não é tratar esta questão neste momento. Nos é suficiente o termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional? Não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus, a bondade e a razão por excelência? Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, ela se obstinasse contra a evidência e rejeitasse do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos esclarecidos uma religião baseada em erros manifestos dados como artigos de fé? Quando a evidência se patenteou, a Igreja se colocou a seu lado. Se está provado que sem a reencarnação as coisas que existem são impossíveis, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, é preciso admitir-se e reconhecer-se que o antagonismo desta doutrina e desses dogmas não é mais que aparente. Mais tarde mostraremos que a religião está menos distanciada do que se pensa desta doutrina, e que não sofreria mais do que já sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos que, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras, e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Quando desciam do monte após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis do que acabeis de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos, então, o interrogaram, dizendo: Por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: Em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas lhe fizeram sofrer tudo o que quiseram. Assim, farão eles também morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Isso está lá em São Mateus, capítulo 17. Uma vez que João Batista era Elias, há, pois, uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja de resto a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se a aceite ou não, se existe, deve ser suportada, não obstante toda a crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Raciocinamos, como dissemos, a abstração feita de todo ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade, que se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é só porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e a única que resolveu essas questões até então insolúveis. Viesse ela de um simples mortal e a teríamos adotado da mesma forma, e não hesitaríamos mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. Do momento que um erro está demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar, se obstina em uma ideia falsa. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora a vinda dos espíritos se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, porque sabemos por experiência que não é preciso aceitar cegamente tudo o que vem deles, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título, para nós, antes de tudo, é de ser lógico, mas existe outro que é de ser confirmado pelos fatos. Fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional
pode revelar a qualquer um que se dê o trabalho de observar com paciência e perseverança, na presença daqueles que não permitem mais a dúvida. Quando esses fatos se popularizarem como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência, e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Reconheçamos, pois, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isto que, sem ela, é inexplicável. Que ela é eminentemente consoladora conforme a mais rigorosa justiça, e é para o homem a âncora de salvação dada por Deus em sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que diz no Evangelho segundo São João, capítulo 3. 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse. É preciso que nasçais de novo.